Paz, amados. Quero ler um texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 1, verso 1 ao 4. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Bom, nós às vezes precisamos avaliar como está sendo a nossa conduta diante de Deus. E como este homem que é feliz, tendo algumas características em sua vida, hoje eu quero levar você a pensar sobre isso, avaliar isso na sua vida. Se você tem essas características que o salmista fala para ser um homem bem-aventurado, que alguém que não anda ouvindo conselhos errados, que decide ouvir a voz do Senhor, que decide fazer como Ele escolheu fazer, alguém que não para em caminhos errados, caminhos que te conduzem ao erro, onde muitos decidiram ficar, estacionar ali. Temos ainda outras características, que são aqueles que não se ajuntam de forma alguma com os que zombam do que é sagrado, do que é consagrado ao Senhor, dos que não zombam inclusive dos ungidos de Deus. Pessoas que têm uma unção, que têm um respaldo de Deus para pregar uma determinada coisa, e que muitas vezes pelo jeito daquela pessoa ou pela forma dela falar, nós escarnecemos dela, nós zombamos dela. E isso não entra nas bem-aventuranças. Alguém que decidiu trocar todas essas coisas, os caminhos tortos, decidiu trocar conselhos errados, decidiu deixar de ser um zombador de coisas sagradas, de coisas consagradas ao Senhor, para se tornar alguém que aprendeu a amar de forma excepcional, de forma desejosa, de forma prazerosa a lei do Senhor. Trocando coisas que são aparentes simplesmente pelo prazer de amar a lei do Senhor. Escolhendo estar com ela de dia e de noite, ao invés de sentar em rodas para ouvir coisas que não edificarão o coração e a mente dessa pessoa. E eu e você precisa pensar a respeito disso, sobre as escolhas que nós estamos fazendo. Nós precisamos escolher a boa parte. Nós precisamos decidir ter a boa parte nas nossas vidas. O que é a boa parte? É a presença do Senhor. É estar com a palavra dele todo o tempo. É viver dentro da palavra dele todo o tempo. Não deixando de almejar, às vezes, alguns sonhos que vão trazer para nós, de certa forma, algum prazer. Mas sondando esses sonhos para que eles não nos tirem da presença de Deus. Para que eles não nos afastem do propósito principal, do projeto inicial, que é retornar ao Rei, que é ter a vida eterna, que é deixar tudo isso aqui por causa do Rei, por causa da presença do Rei, por causa de um deleite maior, que é a presença dele. Eu e você temos a oportunidade de fazer essa escolha. E o salmista diz que a pessoa que não escolhe esses bens, que não escolhe essas coisas aparentes, ela é feliz, é bem-aventurada. Ela tem a oportunidade de sorrir sem peso no coração, de sorrir sem pensar, ontem eu passei por um caminho assim assado, sem ter que colocar no coração dela um peso. E ele diz assim que essa pessoa ainda é frutífera. E ele compara essa pessoa a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. É alguém que vai doar frutos, que vai dar frutos no tempo certo, que vai aprender a tudo que ele pôr as mãos, haverá uma forma de prosperar. Tudo em que ele tocar, haverá prosperidade. Porque essa pessoa é tão frutífera. Suas folhas não cairão. O seu tempo não vai passar. Tudo vai ser conforme determinado para ele. Porque ele aprendeu também a esperar no Senhor. E nós precisamos aprender a esperar no Senhor.
Nós precisamos aprender a ter nele o nosso deleite e não ser como os ímpios, mas nós precisamos olhar para o Rei Jesus. Nós precisamos manter os nossos olhos nele, porque assim nós não sentaremos em nenhuma roda de escarnecedores, assim nós não iremos andar por caminhos tortuosos, por caminhos dos pecadores, como a palavra diz, e nem iremos nos deleitar nos conselhos dos ímpios, nos conselhos errôneos que vão nos levar a decisões, a precipícios, na verdade, que nos farão estar num lugar que muitas vezes nós não planejamos estar. Eu e você precisa olhar para essa palavra, olhar para esse capítulo de Salmos e ver que a felicidade dos justos está estampada aqui. Mas também ele fala para nós do castigo dos ímpios. Existe uma escolha que nós precisamos fazer. E, como sempre, a pergunta de hoje é: e aí? Você é feliz? Segundo esses conselhos aqui que o salmista dá? Existe essa felicidade no seu coração? A certeza de que você não está fazendo nada para tentar agradar o outro? De que você não está fazendo nada às escondidas? De que o seu caráter está tão firmado que quando você está sozinho, sem ninguém por perto, sem ninguém para ficar te olhando, sem ninguém para olhar se você ora, se você ler a Bíblia, se você jejua, se você dedica tempo para o Senhor, se você gasta tempo na presença dele, nesses momentos, será que você tem sido feliz? Não é uma felicidade aparente, não é uma felicidade que é estampada no seu sorriso, é uma felicidade que se estampa nas suas atitudes, é uma felicidade que se estampa de uma forma sobrenatural, fazendo você andar de uma forma saltitante na presença do Senhor. E tudo é motivo de festa. Ainda que seja um problema, resolvê-lo será motivo de festa. Porque nós precisamos aprender a amar o Senhor, a abrir mão de caminhos tortuosos e a fazer dele o nosso prazer, fazer da lei dele o nosso deleite. Aprender que é nessa palavra que nós encontraremos o descanso que o Senhor preparou para nós. E nós precisamos parar de deixar que as nossas folhas estejam caindo pelo caminho. O que são essas folhas? São os ensinamentos que eu e você recebemos. E muitas vezes nós deixamos ele esvair pelo caminho. E você precisa ser como este homem aqui, porque as suas folhas têm que parar de cair. Os ensinamentos que o Senhor deu para você devem parar de cair, porque esses ensinamentos te farão dar frutos. Essas folhas coladas em você farão você dar frutos no tempo certo. No tempo certo. Frutos que não virão porque o sol saiu mais cedo, frutos que não virão amargos, mas frutos que sairão doces e que serão proveitosos. Que o Senhor possa respaldar o seu coração e te fazer esse servo feliz e com amor, com graça, com sabedoria e honra do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém.